Estamos de volta, vamos falar sobre sustentabilidade que vem sendo incorporada ao dia a dia das construtoras cearenses. E vamos falar, gente, das empresas que buscam cada vez mais incorporar sustentabilidade em seus projetos. O nosso convidado de hoje, Daniel Simões, J. Simões, há quase 30 anos no mercado. E um trabalho gigantesco, muitos assuntos para falar, Daniel. Obrigada por ter vindo até aqui. E uma das coisas que a gente quer falar com o nosso telespectador é sobre a sustentabilidade, essa responsabilidade que os empreendimentos da J. Simões se responsabilizam de uma forma que se destaca no mercado. Tudo bem? Tudo bem, Mariana. Eu agradeço a TV Diário por abrir esse espaço para a J. Simões, para falar um pouquinho sobre os nossos diferenciais e o que faz um mercado cada vez mais saudável. Para começar, eu queria que você falasse dos principais benefícios que a empresa pode perceber desde o início dessa jornada, né? O que levou a J. Simões hoje a ser referência e buscar sustentabilidade, tantas qualidades dentro dos seus empreendimentos. Mariana, antes da gente começar a pautar a sustentabilidade, o telespectador precisa entender do que a sustentabilidade é formada. Muitas pessoas entendem a sustentabilidade só como a parte ambiental. A J. Simões, dentro do nosso planejamento, entendemos a sustentabilidade como uma forma mais generalista. O que nós queremos fazer, na verdade, são empreendimentos que sejam mais sustentáveis do ponto de vista de durabilidade. Ou seja, não só as pessoas têm muito a ligação do sustentável com o verde. E a nossa ideia é realmente fazer empreendimentos que sejam sustentáveis do ponto de vista usual do cliente, ou seja, do morador. Boa parte da indústria eletrônica e outras, elas fazem produtos que em 2, 3 anos a gente precisa trocar, porque é disso que nós vivemos. Nós pensamos de uma forma de fazer produtos que sejam cada vez mais duráveis, ou seja, apartamentos que durem 15, 20, 30, 40, 50 anos. Então, por exemplo, falando um pouco de sustentabilidade, nós desenvolvemos uma tecnologia que nós chamamos de fachada aerada em porcelanato. Essa tecnologia ela foi adaptada de uma série de tecnologias europeias e japonesas e etc., na Austrália principalmente, que ela tem como foco a não aderência da fachada de cerâmica, não, na verdade, não fazer aderência com água e com rejunte. Hoje, do pavimento térreo até 72 metros de altura, numa média de 24 pavimentos, nós fazemos a instalação da fachada com esse formato de trilhos. Eles são trilhos com insertos metálicos que aguentam até 500 quilos, né? Onde, em vez de colar a fachada em cerâmica, no caso aqui é porcelanato, ou seja, já existe o primeiro grau de upgrade no processo, ela é encaixada dentro desses trilhos. Então, existem chumbadas que aguentam toneladas nesse processo. E qual a grande vantagem disso do ponto de vista sustentável? Primeiro, deixamos de utilizar água no processo construtivo, né? Ou seja, não existe a argamassa feita com água, ou seja, nós reduzimos o consumo de água. Mas a grande vantagem disso é porque ele é acústico, ou seja, reduz a reverberação do barulho da rua para dentro do apartamento, mas o mais legal é a redução térmica que isso aqui gera para o apartamento. Nós temos estudos que essa tecnologia consegue reduzir até 3 graus a temperatura interna do apartamento. Então, a redução de 3 graus não é só a temperatura interna, ou seja, o conforto da família, como também a redução de contas de energia pela não utilização, ou seja, não força o ar-condicionado ao limite. Ou seja, isso aqui é uma das grandes vantagens para você realmente economizar energia. Tem mais novidades, né, por aí? Outra coisa que a gente faz dentro dos apartamentos que a gente entregou é o uso de lâmpadas LED na questão da piscina, os temporizadores de água nas áreas comuns e as bacias sanitárias com duplo acionamento. Todos eles com o intuito de reduzir o consumo de água. A parte de instalações ela é toda tecnológica, ou seja, você pega, por exemplo, boa parte do encanamento de gás, etc., ela é toda soldada. Do ponto de vista usual do apartamento, foi o programa Lar Seguro, né? Que ele tende que foi o primeiro programa brasileiro, nós estávamos conversando antes. Eu ouviu falar muito sobre o Lar Seguro e eu queria que você pudesse compartilhar essa informação com o nosso telespectador, resumisse, porque se ouviu falar muito, mas existem uns diferenciais, gente,
para quem está ligado nessa matéria, não só a questão de idoso, mas com o que o Daniel vai contextualizar, que são informações importantes na hora de escolher o empreendimento, sem sombra de dúvida. Exatamente. O Lar Seguro, na verdade, é um projeto inovador da J. Simões. Nós somos a primeira construtora do Brasil a fazer apartamentos adaptados contra acidentes domésticos. Ou seja, nós temos 9 iniciativas dentro do programa, que é o programa J. Simões é Mais Seguro, que ele tem coisas bastante interessantes. Por exemplo, os banheiros são todos sentados com porcelanato antiderrapante, ou seja, eles têm um coeficiente de atrito superior que evite, por exemplo, que uma pessoa leve um escorregão dentro do banheiro. Então, por exemplo, fora os porcelanatos antiderrapantes, nós colocamos em todos os banheiros barras de apoio lateral, nos banheiros, como eu disse, para um idoso, para uma criança, para um adulto, às vezes não levar um escorregão. Existe um sistema contra choque elétrico, que é o famoso IDR, que ele evita, por exemplo, que uma criança leve um choque na tomada, ou seja, cortando a corrente elétrica quando existe curto. Sensacional. E para fechar o nosso assunto, já que nós estamos falando sobre sustentabilidade, você acha que as incorporadoras, as construtoras hoje, elas têm se empenhado para essa função da sustentabilidade, assim como a J. Simões é referência? O que você tem achado que o mercado tem se comportado em relação ao assunto? A construção civil, ela não é uma das maiores, não é uma das indústrias que tem maior impacto ambiental hoje no ecossistema. Mas como eu disse, a sustentabilidade ela não é só isso. As construtoras elas precisam parar e o cliente fazer a engenharia reversa e entender que o imóvel ele não é exatamente igual ao outro. Não se pode comparar tudo por metro quadrado. Ou seja, você não compra um carro por metro quadrado. É verdade. Da mesma forma que você também não pode comparar um apartamento só por metro quadrado. Ninguém chega numa concessionária de luxo comparando um carro que tem 6,5 metros quadrados e chega na concessionária do lado comparando. Então, a ideia é isso, é que o consumidor esteja atento a diferenciais que fazem um empreendimento diferente do outro, que agregue valor e que reduza o custo com o tempo e que dure muito mais. Só parabeniza, quase 30 anos aí, gente de mercado, tá certo? O Daniel, que é diretor comercial, J. Simões, esclareceu muitas coisas. Eu sei que ele vai trazer mais informações pra gente. Você que tá em casa, fica ligadinho no nosso Espaço Vivo Imobiliário, que daqui a pouco eu volto com mais novidades. Obrigada, Daniel, sucesso e obrigada pela brilhante entrevista. Obrigado, Mariana, obrigado, TV Diário. E a J. Simões está disponível. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre nossos empreendimentos, vá no nosso canal do YouTube, que tem boa parte do que eu falei aqui em formato de vídeo, tá bom? Obrigado.